O próximo livro que eu vou comentar com vocês é o Após um Tumor Cerebral. Do Após um Tumor Cerebral. Após um Tumor Cerebral. O Após um Tumor Cerebral, do Júlio Pereira. Esse aqui é o primeiro livro desse autor. E esse livro conta a história de um neurocirurgião que acabou descobrindo que ele tinha um tumor cerebral. E é bastante complicado você descobrir que está com um tumor no cérebro, porque isso significa que você começou a morrer já. Fazendo a cirurgia ou não fazendo a cirurgia, o seu sobrevida já vai ser menor do que se você não tivesse tumor no cérebro. Eu não sabia disso, tomei um choque. Sério. E agora, quando ele se vê na posição de paciente, né, no lugar dos pacientes, ele fica meio sem saber o que fazer. O que ele faz? Ele resolve escrever um livro. E nesse livro, ele vai contar exatamente a rotina e o cotidiano de um médico, né? O que realmente passa pela cabeça do médico, como que ele lida com as reações dos pacientes, como que ele lida com as notícias que ele vai dar para os pacientes. Então, é um livro de relatos mesmo do cotidiano de um médico. A impressão que eu tive é que esse aqui é um relato super honesto, sabe? Do dia a dia de um médico mesmo, né? Lidando ali com os pacientes na clínica. O mais bacana de tudo isso aqui, gente, são os diálogos. Acho que foram os diálogos que mais me impressionaram. Sério mesmo. Porque por mais que tudo isso aqui tenha sido baseado nos atendimentos reais do Júlio, né? Ele muda nomes, muda situações, muda lugares. Romantiza, né, as situações, deve ter muitos detalhes da vida real que não cabem na literatura, mas a maneira como ele escreve esses diálogos é poético, assim, é lindo, sabe, uma coisa realmente bonita de se ler. Você lê e você fala assim, gente, que interessante. É bem bacana, é bem interessante, principalmente para quem tem interesse nessa área de medicina mesmo, quem já está atuando na área, ou quem tem interesse, né, está fazendo vestibular, aí opções em ser médico. Está aí se perguntando como é o dia a dia mesmo, né, de um médico, assim, sem firulas, sem o glamour que de repente você possa imaginar que exista aqui na vida dos médicos, e olhando para esses profissionais, assim, com um olhar mais humano, né, por exemplo, ele vai contar aqui pra gente o quão difícil é ouvir frases como, por exemplo... minha vida está em suas mãos, faça o melhor por mim, sabe? Coisas desse tipo, né? Que, enfim, você já sabe de toda, né, toda a carga de responsabilidade que você tem, né? Ainda com o paciente te dizendo isso, né? Verbalizando isso pra você, eu realmente, assim, eu nunca tinha visto por esse lado, né? Da pessoa que ouve, né? Que você tá entregando a vida nas mãos dela, né? Enfim... Eu devo dizer que eu me sinto agora uma pessoa mais esclarecida depois de ler esse livro. E não só na questão do tumor cerebral, mas também nessa relação médico-paciente. Sabe, porque eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, nunca estive na posição de médico, né? Eu nunca fiz medicina. Então eu sempre estou na posição do paciente. E às vezes a gente não para pra pensar em como o médico está recebendo aquelas coisas que a gente está falando. Então, e agora eu acho que eu consigo sentir um pouquinho mais de empatia por eles do que antes. Então, Júlio, muito obrigado por me curar dessa ressaca literária, muito obrigado por me fazer entender o lado do médico. Eu gostei demais, gente. Achei a leitura super bacana, super rapidinha, super fluida. O livro tem, assim, 90 e poucas páginas. E eu indico bastante pra vocês, gente. Gostei bastante. Capítulo 1. Nunca escrevi. Escrever nunca foi meu dom. Ainda mais escrever meus pensamentos. Desde pequeno, sempre fui de ter muitas ideias e contar muitas histórias. Entretanto, não de escrever. Com o passar do tempo, isso foi piorando. Ao entrar na faculdade de medicina, essa situação se agravou. O segredo médico se incrustou em mim. Parei de contar histórias. Não podia. Não é ético. A ética é guardar. Chorar sozinho. No máximo, dizer que aconteceu algo ruim no hospital. Encontrei uma válvula de escape. Escrever artigos científicos. Apeguei-me a isso com todas as minhas forças. Vocês podem achar que não tem sentido, mas tem. Os relatos de casos foram a minha forma de romper o silêncio, forma de continuar contando histórias. Depois de me encher disso, parou de fazer sentido ver os artigos publicados. Era longe demais da realidade e técnico demais. Fiz algumas viagens, estágios, residências, mas tudo continuava muito longe da realidade. Passei a me dedicar mais a ler notícias de jornais. Apesar de só ter notícias ruins, parecia melhor que os artigos. Era mais humano. Mas ainda precisava de mais. Queria escrever. Pensava no impacto. Eu tinha uma carreira boa pela frente, não poderia destruir por um impulso.
um desejo infundado. Queria escrever o que eu via, os diálogos, as impressões, mas poderia ser mal interpretado. Poderia criar uma fantasia e contar histórias, mas esse pensamento sempre era refreado por algo que me reprimia. Tudo isso mudou no dia que senti uma forte dor de cabeça. Dessas que só pode se descrever como a pior da vida. Não tinha como usar outra expressão, nem pontada, nem aperto, só a pior dor que já senti. Nem procurei um médico, apenas pedi no corredor um colega para solicitar o exame. Pedi logo a ressonância. E justifiquei, porque é para mim. Com esse argumento emotivo e individualista, consegui meu pedido de ressonância. Fui sozinho e realizei o exame. Procurei um hospital onde ninguém me conhecia. Fiz o exame. Ao terminar o exame, fui à sala do radiologista ver o resultado. Ao olhar, já percebi uma lesão no lobo temporal esquerdo. Parecia um glioma de baixo grau. Não deu a palavra e saí. Não senti tristeza, apenas um frio na barriga. Agora eu tinha um tumor. Tudo parecia mais claro. Deveria fazer o que queria. Peguei meu notebook, arrumei minhas coisas e viajei. Liguei para os colegas, para a família, para a esposa e apenas falei que precisava de umas férias de uma semana. Ainda não sei o que eu farei com o tumor. Provavelmente irei decidir por operar, mas antes tenho que escrever algumas coisas. Respirei fundo e pensei. É só um tumor cerebral que eu tenho. Vejo isso todos os dias e tenho vários pacientes com a vida normal após a cirurgia. Óbvio que qualquer caso novo gera ansiedade, e eu nunca tinha visto um caso neurológico em mim mesmo. A viagem era apenas uma desculpa para eu quebrar meu voto de silêncio. Agora eu tinha bons motivos para escrever. A lesão era no lobo temporal. Se acontecesse qualquer reação contrária ao meu livro ou meus escritos, eu poderia alegar alteração de comportamento, o que é comum nesse tipo de tumor. Outro fato é que posso perder a capacidade de compreensão da linguagem, pois a lesão fica próximo à área da linguagem, no lobo temporal. Pensei em todas as variáveis e vi que esse era o momento de eu romper o silêncio e falar dos casos que eu vivi, principalmente das sensações, dos sofrimentos, das emoções. Comecei a pensar e me veio à mente alguns casos. Decidi que faria isso. Iria escrever as histórias, as consultas, as pessoas que eu vi, os atendimentos, os plantões, em vários capítulos. A vida não tem uma ordem, não faz sentido. Como esse livro, ela será desse jeito. O meu livro será todo recortado com minhas recordações.